Paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos ao meu canal Diário de uma Missionária. Meu nome é Gislaine Vieira e a série dos meus primeiros vídeos eu vou estar contando para vocês um pouco do meu testemunho que eu passei de transformação através da vida da minha filha Helena Rafaela, a minha pequena missionária. Um bebê lindo que o Senhor enviou para, através da vida dela, me conduzir a um processo de cura e libertação maravilhoso. Eu quero dizer a você que está aqui nesse segundo vídeo, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela sua atenção e eu quero pedir para você um pouquinho de paciência, porque Deus ministrou no meu coração explicar as etapas do que eu enfrentei. Então não dá para contar tudo num vídeo só. Também não quero que o vídeo fique muito extenso, cansativo. Então eu estou seguindo a orientação do Espírito Santo. E hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho do período da gestação. Quem não assistiu o primeiro vídeo, vai lá no meu canal, Diário de uma Missionária, e assiste o primeiro vídeo, que é o Deus que Revela a Minha História, parte 1. Tá bom? Aí você vai entender melhor para hoje você compreender esse vídeo que eu tô gravando agora. A minha filha, ela nasceu no dia 12 de março de 2019, às 22h17 da noite, na cidade de Campinas. E ela faleceu no dia 8 de abril de 2019, em São Paulo. Eu tive 27 dias com ela de puro milagre. Ela viva nos meus braços. Foi maravilhoso. E eu vou contar hoje para você o que Deus fez na minha vida quando eu estava gerando a Helena. Depois que nós recebemos a notícia, fomos para casa. E aí a gente começou a adaptar tudo, né? Era tudo novo, tudo maravilhoso. A gente começou a viver cada dia assim, entusiasmado com aquela novidade. Todos que nos conhecem sabem que a gente estava na obra missionária, a gente estava na cidade de Junquerópolis. Então era tudo muito novo e maravilhoso porque eu estava gerando. Então do primeiro mês, o segundo e o terceiro foi mais uma adaptação mesmo. Eu estava acima do peso, então a minha alimentação foi toda trocada. Eu precisei reduzir muita coisa que eu comia, não podia comer mais. Só por uma questão de prevenir saúde mesmo, questão de para não dar aumento na pressão, essas coisas. Tudo orientado pelo meu médico do pré-natal. E eu seguia. Só que eu não conseguia comer minha comida. De jeito nenhum, eu não comia minha comida. A Helena não gostava de nada que tinha em casa, tinha que ser de fora. E aí tem um restaurante lá muito bom, que um dia eu passando na frente com o Rafael, eu senti o cheiro, e aí aquela vontade de comer, e aí eu passei a comer todo o tempo que eu fiquei grávida na cidade de Junquerópolis, eu só comia marmita daquele restaurante. O cuidado de Deus, o amor de Deus, não me faltou nada, eu fui muito abençoada. E aí, eu vou contar pra vocês uma parte assim dos bastidores. Sabe aquele momento íntimo, profundo que você tem, que você não revela pra ninguém? Porque, gente, eu tava gerando, porém eu tava gerando uma vida que Deus havia determinado que chegou o tempo. Eu não tava vivendo a realização de um sonho. Eu não sonhei ser mãe, eu não planejei. Então, quando chegou o dia e eu obedeci a voz do Senhor, que tá bem explicadinho no primeiro vídeo, por isso que é bom você dar uma corridinha lá e assistir, se você não assistiu. Porque eu não tava esperando uma gravidez. Eu estava numa cidade nova com meu esposo e a gente fazia tudo junto. Desde a hora que acordava até a hora que eu dormia, tudo que era com a obra era eu e o Rafael junto. Visita, limpar a igreja, preparar culto, tudo. Era nós dois juntos. E na cidade de Junquerópolis ele conseguiu mais conquistas, porque ele fez até trabalho na rádio e eu não pude ir, não pude participar. Fui acho que 2 ou 3 vezes no máximo, quando eu me senti disposta, mas ao sair desses trabalhos eu estava totalmente cansada, precisava deitar urgentemente porque eu não podia fazer esforço nenhum.
E aí eu tava ali vivendo, eu tava gerando, né? Aí eu fui fazer a primeira ultrassom. Eu tenho ela até aqui, ó. E é assim que a gente vê o embrião. Aí eu olhei, fiquei feliz, graças a Deus tava tudo normal. O Senhor abençoou, tudo correndo certo. E aí quando eu fiz por volta de 1 mês, 2, chegando ali em 2 meses e meio, eu comecei a perceber que eu não sentia aquilo que eu imaginava que eu devia sentir. Eu olhava para mim e me via grávida, porém eu não sentia aquele amor incondicional. Sabe aquele amor que você projeta o que você quer, que você planeja o que você quer, que você sonha com o que você quer e você vai projetando aquilo dentro de você até o dia que chega, então explode aquela alegria, que foi o que eu descrevi no que o Rafael teve, quando ele recebeu a notícia que ele ia ser pai. Eu não tinha. Tanto que eu fiquei muito feliz com ele, contava para todo mundo muito feliz, mas eu ficava muito tempo em silêncio. Porque eu tinha muitos traumas e eu pensava assim, meu Deus, eu vou amar a minha filha. E eu ia orar, e eu orava assim, Deus, eu vou amar a minha filha. Eu vou amar a minha filha, eu vou cuidar dela, eu vou amar ela, eu vou proteger ela. Só que no final da oração eu sempre dizia, Deus, eu acho que eu não amo, porque eu não sinto nada. Eu não tenho nenhum sentimento dentro de mim. E alguma coisa tá errada. E aí eu comecei a ficar com o meu coração inquieto, porque já estava dentro de mim. O meu medo era ela sentir que eu não a amava incondicionalmente, aquele amor de mãe, aquele amor que você dá à sua vida pelo filho. Eu não sentia esse amor. E aí eu comecei a orar e falando, Deus, eu não aceito isso. Se o Senhor me deu, então eu vou sentir esse amor. Por que eu não estou sentindo esse amor? E aí eu fazia muita pesquisa, estudava bastante, tudo que eu podia. Eu pesquisava. E aí eu, em oração, e pedindo a Deus esse amor que eu não sentia, porque eu não planejei, eu não sonhei. Gente, era uma coisa assim, falou da gravidez? Não faz parte da minha vida. Eu vou por esse caminho aqui, eu quero esse aqui, então eu me projetava para esse aqui. Aí de repente Deus chega e faz assim, vem pra cá agora. Agora tu vai trilhar esse. E aí eu fui trilhar um caminho que eu só tinha traumas dentro de mim. Eu não conseguia pensar em outras coisas. E aí eu não sentia aquele amor incondicional. E aí eu comecei a orar a Deus e falei, Deus, eu não aceito. E aí eu lembro que eu falei assim pro Senhor, Senhor, eu quero ver. Porque eu não tô vendo. Eu quero ver. Será que quando ela nascer e eu ver, eu vou amar ela incondicionalmente? Eu não quero esperar. Eu quero ver ela antes. E comecei a orar. Deus, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. E aí eu ganhei, o médico do meu pré-natal, ele conhece uma médica lá em Junquerópolis que estava inaugurando uma clínica de medicina, né? Uma clínica que tinha ultrassom com o equipamento mais avançado da cidade, em 4D. E aí a médica, amiga dele, pediu para ele indicar uma gestante para eles testarem a máquina. E aí o médico indicou quem? Eu. Me ligaram e falaram, Gislaine, você pode ir em tal horário, em tal lugar, fazer uma ultrassom? Eu falei, posso, o que aconteceu? Não, você ganhou. É uma máquina nova e a médica quer testar e ela pediu pra gente indicar, o médico indicou você. Eu falei, nossa, então eu vou, né? Benção de Deus. Quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que a ultrassom era em 4D. E aí na hora que a médica falou pra mim, olha, é em 4D, eu vou testar a máquina, eu vou mexer, e aí quando tiver a imagem certa, você vai saber, eu vou te mostrar. E a tela que passava a ultrassom era enorme no quarto, enorme, uma tela enorme. Ficava a cama e aquela tela pegando metade da parede. Uma clínica super top. Eu falei, nossa. E na hora que ela falou em 4D, o Espírito Santo falou assim pra mim, você não pediu pra ver? Então hoje eu vou te mostrar. E aí eu fiquei em silêncio assim, na clínica, e fui me preparar. E aí a médica deu. Talvez não fique tão nítido aqui pra vocês verem. Mas em 4D, gente, é incrível. E quando eu vi, olha,
Essa aqui vê mais certinho. Eu comecei a chorar e eu comecei a sentir um amor que eu nunca tinha sentido antes. Nunca. Eu nem sei como que Deus ia fazer, eu só sei que eu precisava ver a minha filha antes dela nascer. E eu ganhei ultrassom em 4D. Foi incrível. E aí quando eu voltei para casa, eu me lembro que teve culto e eu contei o testemunho que eu ganhei, né? E eu contei para os irmãos esse dilema que eu estava vivendo dentro de mim. E eu lembro que eu chorei bastante, glorifiquei muito a Deus. E aí no dia tinha pessoas na igreja e Deus usou uma pessoa para falar, confirmar as promessas e foi lindo. E aí depois de 12 semanas grávida, por causa dessa ultrassom que o Senhor me deu por amor e por misericórdia, eu vi, e assim, ver na tela, sabe, gente, parece que dá pra você pegar, assim, 4D é um negócio incrível. O coraçãozinho batendo, incrível, ela mexendo, a boca abrindo e fechando, eu fiquei apaixonada pela minha bebê. E aí foi maravilhoso. Quando eu fiz por volta dos 3 meses e 1 semana, eu sofri o início de aborto. Comecei a passar mal, a perder muito sangue. Chamei o Rafael e a gente correu para Santa Casa de Junquerópolis. E quando eu cheguei lá, foi horrível, assim, parecia que tinha me cortado, tinha cortado uma veia, para vocês terem uma ideia, assim, que a coisa foi horrível. O meu médico não estava na Santa Casa, ligaram para ele às pressas. Ele foi coisa assim de 5 minutos no mínimo, no máximo, foi menos até. Ele chegou assim. Quando ele me examinou, ele ficou tão assustado com a quantidade de sangue que ele olhou pra gente e falou assim: vocês têm fé? Aí o Rafael respondeu: temos. E aí ele falou assim: então orem. Orem, porque nesse caso... Aí ele virou pra mim e falou assim: você não sai daqui com a sua bebê. Você tá sofrendo um início de aborto e tá muito forte. Seu útero está tentando expulsar o seu feto. Então eu vou te medicar e você não vai levantar da cama para nada. Você não vai fazer um esforço. E orem a Deus. E aí me internaram, eu fiquei lá por 3 dias. E eu confesso para os irmãos assim que eu só fiquei lá. Sabe quando você não pensa? Você não faz mais nada? Só fiquei lá. E eu pensava, Deus me deu, chegou a hora, então é uma experiência, isso aqui vai passar, Deus vai fazer alguma coisa. Aí logo depois eu tava pensando, e se Deus não fizer? E se eu abortar? Ai, meu Deus do céu. E aí eu tentava ao máximo deixar minha mente vazia. Cantava hinos, fazia as refeições e continuava deitada. Tentava não pensar muito, porque não havia o que eu pudesse fazer, não havia. E muitas pessoas orando, Rafael sempre orando. E eu ali tentando descansar no Senhor, porque também era horrível aquela sensação. Perder muito sangue, e vai numa hora que perdesse o bebê também. Então, gente, é horrível. Aí no 4º dia o médico me deu alta, porque eu consegui, né, pelos remédios, parou o sangramento. Eu voltei pra casa. E o médico falou assim: olha, da cama pro banheiro, do banheiro pra cama. Você não faz esforço nenhum, Gislaine, porque você tá quase pra perder. Um esforço seu, você vai perder. Aí eu falei, então tá bom, então vamos embora. Fui embora, cheguei na minha casa, repouso absoluto. E não havia o que fazer, tinha que fazer o repouso absoluto. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês. A gente, o meu esposo na liderança da obra, foi tão difícil porque a gente se viu dividido. A gente fazia tudo junto. E aí, de repente, eu grávida, com mais uma bênção, e tinha que ficar na cama, não podia levantar. Eu me lembro que estava muito quente, muito quente. Era um calor muito forte naquela cidade, meu Deus do céu. Então, o que piorava a minha situação, porque eu cansava muito mais rápido. E aí ele se dedicou 100% à obra, e eu me dediquei 100% à gravidez. Porém, não era a mesma coisa, porque na obra a gente era junto. Aí ele tinha que fazer os cultos, eu não tava. Tinha ajuda da igreja, tinha ajuda dos membros. Mas aquela união, aquela coisa que a gente agarrou junto, naquele momento ali, a gente estava tendo que fazer separado. E isso estava machucando a gente demais. Estava machucando o Rafael muito. Eu me lembro uma vez que
Eu vi ele tão abatido durante o dia em casa, num domingo, que aí eu não falei nada pra ele. Quando chegou na hora do culto, eu fui, entrei na igreja, me sentei. Eu lembro que ele sorriu assim pra mim com uma alegria. E o culto começou, estávamos adorando. Quando deu uns 40 minutos, eu não aguentava mais de dor, eu precisava deitar. E aí eu fiz sinal pra ele que eu precisava deitar. E eu saí do culto e fui pra casa, porque a casa lá era no fundo da igreja, e me deitei. E eu lembro que eu ouvi, na mesma hora ele parou o culto, né? E pediu aos irmãos que fizessem uma oração por mim, porque eu não podia ficar muito tempo sentada. E eu lembro que de casa eu ouvia ele chorando muito. Mas eu tinha em mente assim, é um processo. Logo passa, ela nasce e tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Então vamos nos dedicar ao máximo que a gente puder. E aí eu me lembro assim que foram dias difíceis, não foi fácil. O meu coração, ele é 100% missionário. E eu sou das ruas. A minha visão que Deus me deu de missões é na rua. E Deus deu uma visão de missões para o meu esposo, dirigir igreja. Então dava certinho, porque o evangelismo, as visitas eu amava fazer. E ele cuidava da igreja, mas junto. Quando eu entrei nesse processo, ele fazia a obra na igreja, os obreiros o ajudavam nas visitas e eu em casa deitada gerando. Não tinha o que fazer. Era aquilo ali, eu tinha que aceitar. E aí, quando eu fiz quase 4 meses, assim que eu voltei do hospital, acho que 2 semanas depois eu estava deitada na cama, fazendo repouso. E o Espírito Santo veio falar comigo. E ele me fez a seguinte pergunta. O Senhor, ele me perguntou assim: Gislaine, o que você vai fazer se eu tirar o bebê de você agora? E aí eu parei e pensei. E aí eu respondi assim: Senhor, se o Senhor tirar ela de mim agora, eu vou ter certeza que tudo que eu cresci acreditando é verdade. Que eu não nasci para ser mãe. E o Senhor sabe dos meus projetos, o Senhor viu os meus planos, e eu sempre disse ao Senhor que quando o Senhor falasse, eu não ia questionar, eu ia obedecer. E aí o Senhor determinou o dia, o tempo, o ano, eu te obedeci, estou com ela dentro de mim. Aí agora o Senhor vem e recolhe ela, então tudo que eu acreditei na minha infância é verdade, eu não nasci para ser mãe. Agora se o Senhor quiser, porque o Senhor é o dono da vida, se o Senhor quiser, Pai, deixa ela aqui, deixa eu gerar ela os 9 meses e assim que ela nascer, o Senhor a recolhe, porque ela é tua, ela não é minha. Só que eu só peço ao Senhor isso, que ela nasça de mim, naturalmente. E que não que o meu útero a expulse. Eu entendo que o Senhor vai recolhê-la agora. Mas para mim vai ficar na minha cabeça que foi um aborto. E aí, de fato, eu não nasci para ser mãe. Então faz a tua vontade, Senhor, não a minha. Mas se for possível, deixa eu gerar até os 9 meses. Não deixa eu passar por esse aborto, Senhor, por favor. Eu te obedeci, eu aceitei. Eu estou grávida porque o Senhor falou. Por favor, Senhor, deixa ela comigo. E aí o Espírito Santo me respondeu assim: tá bom. Você vai gerar até o final da gestação. E quando ela nascer, eu vou vir buscá-la porque ela é minha. E aí eu disse amém. Lembro que eu coloquei um louvor no celular da Elaine Martins. E chorei. E descansei no Senhor, porque eu sabia que eu não ia abortar. Aí meu coração, ele descansou. Aí eu me acalmei. Eu me acalmei de tal maneira assim, que
eu fui vivendo os outros dias melhor, fui melhorando. E eu tentava muito conversar com o Rafael. Tentava muito. Mas ele não aceitava. Ele não aceitava de jeito nenhum. E também tinha o fato que algumas pessoas traziam profecias para nós de que a nossa filha ia correr na igreja, ia louvar a Deus, que ia ser uma profeta. E assim, irmãos, eu tô contando isso, eu não tô criticando ninguém. Eu só tô dizendo que o Senhor dizia algo para mim e quando eu tentava passar para o meu marido, ele não conseguia aceitar. Porque outras pessoas também profetizavam que a menina ia correr na igreja e cantar. E algumas vezes eu até pensei, eu devo estar ficando louca. Só que como que eu vou ficar louca se eu conheço a voz do meu Espírito Santo? Do meu amigo Espírito Santo? Eu não tenho dúvida. E aí os dias, eu fui melhorando, os dias foram passando, eu tentava falar com ele, ele não aceitava, então eu respeitava. E aí lá por volta de dezembro, a minha irmã mais nova e uma grande amiga minha também foram lá na cidade de Junquerópolis nos visitar. Foi maravilhoso receber as visitas delas, né? Aquele cuidado, a comidinha da minha amiga que eu amo. A minha bebê também gostou porque eu consegui comer, não precisei de marmita. Foi tão bom. E aí o Senhor me deu um sonho uma semana antes da minha irmã ir para lá. E nesse sonho eu vi exatamente o que acontecia no hospital. Quando a médica chegava em mim e dava notícia, eu via a reação do Rafael e eu via a urna, né? O caixãozinho que põe o bebê. Eu me lembro que eu acordei de madrugada aos berros, aos gritos. E o Rafael me abraçou, me acalmou e eu falei para ele chorando. Eu falava para ele, eu vi, vai acontecer. Deus me mostrou, vai acontecer. Você não quer me ouvir, mas vai acontecer. Deus me mostrou. E ele olhava para mim, me acalmou e falou assim, calma, você não pode ficar assim. Pensa no nosso bebê. E aí eu me acalmei. Eu lembro que eu olhei bem firme assim para ele, eu falei assim, ainda que você não acredite, Deus já determinou, vai acontecer. E aí ele me pediu para nunca mais tocar naquele assunto, ele me pediu para não conversar mais disso com ele, porque Deus havia nos dado uma filha e Deus não ia tirar. E aí eu respeitei, falei, tá bom. Aí uma semana depois chegou minha irmã e essa amiga, eu lembro que eu contei para elas o sonho, e falei, e aí mudou a conversa, sabe? Quando, não, isso foi só um sonho, não pensa nisso, não vai acontecer. E eu tentando falar que ia acontecer, é real, vai acontecer. Mas, gente, ninguém assim, né? Os próximos não ouvia. Não fazia sentido. Mas eu sabia o que estava acontecendo. Deus estava me revelando tudo. E eu tentava avisar, mas não dava. E aí teve um dia que eu tava no quarto, assim, eu não tava triste, mas sabe quando você vai se abatendo? Porque eu tava vivendo todo aquele processo sozinha. E eu queria falar, eu queria compartilhar aquilo com alguém, eu não podia, porque a única pessoa que eu podia compartilhar era o Rafael e ele não aceitou. E aí o Espírito Santo de Deus voltou novamente a falar comigo. E ele falou assim pra mim, Gislaine, eu vou te ensinar a não reagir mais da maneira que você reage. A partir de hoje, quando você receber uma notícia ruim, você não vai mais reagir pela emoção. Você vai reagir pela razão e pela minha palavra. Com base na minha palavra, você vai ter o seu comportamento. Aí eu lembro que eu falei assim pro Espírito Santo, isso é impossível. Aí o Espírito falou pra mim, haveria alguma coisa impossível a Deus? E eu falei, não. E aí eu falei, Senhor, então o Senhor vem me ensinar, porque, né, meu temperamento, eu me conheço, como é que vai ser esse negócio? E aí eu passei a viver experiências que as coisas aconteciam e eu reagia normalmente. Aí o Espírito Santo falava pra mim, não reaja assim. Reaja segundo a minha palavra. E aí eu fui passando o 5º mês, o 6º mês, ganhamos o chá revelação. Tem no meu Face, ou no Face do Rafael, tem fotos.
Tem um videozinho na hora que eu corto o bolo e revelo que era uma menina. Eu tenho uma amiga que até me questionou, perguntando: Gi, você não ficou feliz? Porque você não esboçou reação. E eu falei que eu fiquei sabendo um pouquinho antes, aí na hora eu não consegui, né, fazer de novo aquela reação de surpresa. Mas eu fiquei muito feliz por ser uma menina, né, por Deus ter me revelado que era uma menina. E a gente sonha com os laços, com as roupas, com os vestidos, com tudo. Eu sonhava, né? Só que no decorrer da gestação, Deus foi revelando. E quando Deus, Espírito Santo de Deus falou para mim: você não vai mais reagir da sua maneira com as suas emoções. Você vai aprender a reagir segundo a minha palavra. E todo momento que eu reagia de mim mesma, eu ouvia a voz do Espírito Santo me dizendo: reaja como a minha palavra, segundo a minha palavra. E aí eu fui praticando isso. Praticando. E aí foi passando os dias novamente, o Espírito Santo veio falar comigo, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo assim: Gislaine, prepare um hino de adoração. Ensaia um louvor. Porque na hora que você receber a pior notícia da sua vida, eu quero, o Espírito Santo falou isso pra mim, eu quero que saia da sua boca adoração. Eu não quero você me questionando. Eu não quero você gritando, perguntando por quê. Eu não quero você reagindo naturalmente. Eu quero adoração. E aí eu falei amém e fui ensaiar 2 louvores. O da Eichla e o da Elaine Martins. E o Rafael, ele não gostava de jeito nenhum que eu ensaiasse esses hinos. Mas eu ensaiava, porque Deus mandou. E eu já sabia porque Deus havia revelado, mas havia uma esperança dentro de mim, porque, irmãos, a minha filha ganhou tanta coisa, mas tanta coisa. Olha, eu gostaria muito que esse vídeo fosse um pouquinho menor, mas eu garanto a você assim que vale a pena você ouvir. Não porque sou eu que estou contando, não. Eu quero dizer para você que vale a pena você ouvir, dedicar o seu tempo para ouvir o testemunho de alguém que passou pelo vale da sombra da morte e Deus não deixou perecer. Porque se não for o Senhor segurando na minha mão, eu tinha perecido. Mas o Senhor segurou na minha mão e Ele me revelou tudo antes que acontecesse. Ele me preparou para tudo. Então a minha filha, ela ganhou tanta coisa que chegou um momento que eu tive que pedir para as pessoas parar de dar. Porque primeiro, eu não tinha onde guardar. E segundo, era tanta coisa que mesmo se ficasse viva, ia ter coisa assim que ia perder antes de usar. Porque foi muita coisa. E eu tive experiência linda, um casal em Junquerópolis, grandes amigos, virou família nossa, eles me adotaram mesmo. Deram presentes assim para Helena, que meu Deus, foi incrível. O que eles fizeram comigo foi incrível. A maneira que eles cuidaram de mim e cuidou da minha filha, meu Deus do céu. Eu só tenho a agradecer. E aí foram seguindo os dias e eu fui ensaiando o hino e eu fui aprendendo a não reagir humanamente falando, né? Porque tem notícias que a gente desespera, a gente grita, a gente enlouquece, gente, não tem como. E o Espírito Santo falava pra mim: você não vai reagir assim, você vai reagir do jeito que eu quero. E você vai aprender para na hora você reagir do jeito que eu quero. E aí, Deus nos direcionou, conversamos com o nosso pastor presidente e eu pedi a ele que colocasse outro pastor lá, porque estava muito difícil pra gente. A minha gestação estava muito delicada, eu não podia fazer esforço. E quando a gente não estava mais conseguindo desenvolver o que a gente queria, a gente começou a se abater. Então eu fiz esse pedido pro pastor prontamente. Ele atendeu, levando outro pastor lá para a igreja e nos trazendo de volta para Adamantina. E aí quando eu cheguei em Adamantina, quando nós retornamos para a cidade de Adamantina, porque não tínhamos planos de voltar, né? A gente estava ali na dispensação do Senhor. Mas como a situação estava tão delicada, eu e o Rafael, a gente estava passando por esse processo tão intenso, eu achei por bem, né, tirar um momento.
mas não o momento de abandonar a obra, mas para conseguir viver aquilo ali, porque não adianta você estar na obra e não estar 100% nela, não adianta. E aí o Senhor nos trouxe de volta para Adamantina e fomos muito bem recebidos, foi maravilhoso. E aí fica conteúdo pro próximo vídeo, tá bom? Porque senão fica muito grande e eu não quero que ele fique grande. Eu quero que você tenha prazer em parar o seu tempo para ouvir o meu testemunho, que você seja edificado. E eu volto a dizer para você, Deus revela a tua história. Ele revela tudo, tá bom? Um beijo, a paz do Senhor. Se você sentiu desejo, compartilha no seu coração aí. Sentiu desejo no coração? Compartilha. Curte, né? Você ajuda aí o vídeo para outras pessoas verem. E ou você conta quão grandes coisas tem feito o nosso Deus. Venha comigo juntos anunciar que o nosso Deus é um Deus que revela. Sim, Ele tem poder para revelar. Então, um grande beijo. O próximo vídeo na quinta-feira eu posto novamente o penúltimo vídeo dessa série, tá bom? Não vai ficar muito grande, não. No próximo vídeo eu já conto mais um pedacinho e depois mais um vídeo finalizando toda essa trajetória que Deus escreveu para minha vida. E hoje eu tô viva para contar. É possível. É possível você passar pela pior dor da tua vida,